Hoje é mais uma oportunidade para a gente entregar a vida para Jesus. E essa é a oferta que é esperada por Jesus. Essa é a oferta que é mais agradável. É uma oferta em resposta à oferta que o Pai fez, enviando o Filho, porque a raça humana havia se desviado, havia aceitado as sugestões de Satanás. Nós passamos a estar sujeitos à morte, e por causa disso Deus falou assim: não, isso não vai ficar assim. Eu vou enviar meu Filho para que todo aquele que nele crê, você tem que crer. Essa crença não é um sentimento. Você não tem que sentir que crê. Crer é você dar os passos da crença. O passo da crença é dizer: Senhor Deus, eu estou vendo essa história de que o Senhor veio salvar pecadores. Primeiro que eu não sinto que eu sou pecador, não tem que sentir. A Bíblia fala que nós somos pecadores. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nos desviamos a uma. Romanos capítulo 3 fala isso. Todos nós somos pecadores. Se eu não sinto que sou pecador, pior, mais difícil situação. Mas Deus morreu por situações piores, difíceis. Então você diga para o Senhor isso: Senhor, eu estou na igreja há muito tempo, sou batizado, eu não sinto assim que eu sou um pecador especial, eu sinto que eu estou na igreja. Então isso já é uma encrenca muito grande. Por isso que fala lá em Apocalipse: estou pronto a ponto de vomitar-te da minha boca. Por causa disso, porque nós somos assim. Eu sou desse jeito. Eu estou pedindo, já de um tempo para cá, eu estou pedindo: Senhor, cada manhã, Senhor, me ajuda, Senhor. A coisa mais triste da minha vida é eu me achar uma pessoa legal. Eu nunca matei ninguém, até onde eu sei, Nunca matei ninguém, além de formiga pisando no chão, sim, não me lembro de ter matado, Eu nunca roubei. Já roubei, mas pedi perdão a Deus. Não era adolescente, Mas não vou contar essa história para vocês que não dá tempo. Mas não roubo atualmente, Procuro não mentir, e uma série de coisas. Então, aí eu vou fazer oração assim, parece que eu sou uma criatura muito linda, maravilhosa, Só que a palavra de Deus é que esclarece para a gente a nossa verdadeira condição. Então, eu preciso pedir ajuda a Deus para que eu me veja pecador, porque se eu não me ver pecador, não tem salvação para mim. E alguém pode falar assim: pastor, mas eu não vou fazer entrega para Jesus, já fiz entrega e eu sei que eu vou cair de novo, e eu também sei que você vai cair de novo. Mas então tem uma coisa que eu quero dizer para você: você precisa apegar-se à palavra de Deus. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer com isso que você encontra Jesus pela Bíblia. Não tem encontro com Jesus fora da Bíblia, se você sabe ler. Porque se você tiver encontro com Jesus sem a Bíblia, então é um Jesus da sua criação. Você está inventando um Jesus e está seguindo um Jesus que você inventou. E tem um monte de gente fazendo isso hoje em dia. Eles inventam Jesus e seguem esse Jesus que eles inventaram, mas não é o Jesus da Bíblia. Então você quer o Jesus da Bíblia, o Jesus que é o Criador do universo, é o Jesus da Bíblia. Então eu tenho que ler a Bíblia. Pastor, mas é um livro chato. Concordo com você. Eu também acho um livro super chato ler a Bíblia. Por que é chato? Porque eu sou pecador. Pecador vai achar legal ler a Bíblia? Claro que não. Claro que não. Você não vai achar gostoso ler a Bíblia, porque a gente não quer ir para o céu, nós somos pecadores. Então por isso não gostamos de ler a Bíblia. Mas quando você abre esse livro, você está se expondo à ação de Deus. Essa palavra tem poder criador, isso fala ali em vários lugares na Bíblia, Ela tem poder criador, tem poder mantenedor. O mesmo poder lá da criação, que Deus falou e as coisas aconteceram, esse poder está presente na sua palavra, ainda está presente na sua palavra bíblica, porque essa é a palavra de Deus ainda. Então, esse é um problema, porque a Bíblia não vai a você. Você tem que ir à Bíblia. E se você acorda, você sabe que você é pecador, você sabe que você não gosta de ler a Bíblia, e daí você não lê a Bíblia, aí fica difícil, porque a Bíblia é que vai, a leitura da Bíblia é que vai começar a dar oportunidade para Deus mexer na sua cabeça, na sua mente. Então,
A Bíblia é muito importante. Como que você lê a Bíblia? Por onde você começa a leitura da Bíblia? Começa pelo começo. Foi assim que Guilherme Miller começou. Tem uma ideia por aí que você precisa começar pelos evangelhos. Como que você vai começar um livro pela metade? Você compra um livro lá na livraria, abre na metade e começa a ler. Tem alguma coisa que não está certa. Esse é um pensamento evangélico. Mas a Bíblia, você tem que começar. Como que você vai entender o Novo Testamento sem o Velho Testamento? Então você tem que começar pelo Gênesis. Vai indo. Eu quero sugerir você escutar de novo os episódios 1 e 2 do meu podcast. 1 e 2, lá no começo, que é sobre a Bíblia, como você estudar a Bíblia, a importância do estudo da Bíblia e como formar o hábito. Esse é o número 2. Depois o número 3, número 4, número 5 é uma continuação do seu crescimento na vida cristã. Mas eu quero sugerir você isso. Agora eu quero convidar você para ler primeiro Epístola de João, capítulo 1, verso 9. Começamos verso 8. Verso 8 diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. Para quem que o João está falando isso? Quando ele fala nós, quem que está incluído? Ele mesmo. João, discípulo amado, apóstolo, ele está junto nesse negócio. Então ele fala assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. E o pior pecado seu e o meu são os pecados que a gente não vê. Se você não vê, como é que você vai confessar? Esse é um problema. Por isso lá em Apocalipse capítulo 3, Jesus diz assim: nem sabes que és pobre, miserável, cego e nu. Nem saber é um problema seríssimo. Quem não sabe que está doente não vai nem no médico. Então, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Confia nisso que está falando aqui. Esse verso não está colocando outra condição. Esse verso só está apresentando essa condição: você confessar. Pastor, mas eu não me vejo pecador. Lê mais a Bíblia que você vai se ver pecador. Lê mais o Espírito de Profecia, você vai se ver pecador. Por que as pessoas não leem os escritos de Ellen White? Por que elas não querem? Ficam arrumando desculpa para não ler. Isso não é, quem diz que é profeta? Por quê? Porque se for ler, você vai ver que é pecador. Eu não quero ver que eu sou pecador. Mas se você não vê que é pecador, como é que você vai confessar? E se você não confessar, não tem perdão. Mas se você vê que é pecador e você confessa, na hora está perdoado. Aí vale a justificação pela fé. Justificados pela fé, temos paz com Deus. Mas preciso confessar. Se dissermos que não temos cometido pecado, verso 10, fazemos-lo mentiroso, a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, capítulo 2, verso 1. Estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia, porém, alguém pecar, o que nós temos? Nós temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Só que lembra de uma coisa: o mundo inteiro não vai se salvar. O mundo inteiro não vai para o céu. E vai ter gente da igreja que não vai para o céu também, não vai ter salvação. Por quê? Porque precisa confessar, precisa reconhecer que sou pecador, precisa pedir perdão. E é por isso que a gente tem que convidar as pessoas para fazerem isso. Convidar, avisar. Você não tem que converter ninguém, você só avisa. Eu escutei o pastor Cleiton Feitosa falar um negócio muito interessante umas semanas atrás.
ele estava dando alguns dados sobre aquela ponte que caiu lá nos Estados Unidos, bem perto de onde eu moro, em Baltimore. Eu não moro em Baltimore, mas Baltimore fica bem perto, uns 20 minutos da minha casa. E a minha esposa possivelmente já passou algumas vezes em cima daquela ponte. Eu acho que eu nunca passei. Aquela ponte passam milhares de pessoas por dia. Milhares, muitos carros, uma ponte com muito trânsito. Mas não morreu ninguém que estivesse atravessando a ponte. Ninguém. Quem morreu foram alguns funcionários, trabalhadores que já estavam na ponte. Mas carro atravessando, não morreu ninguém. Por que não morreu ninguém? 2 minutos antes do navio bater nos pilares da ponte, o comandante percebeu que não tinha remédio. E o que ele fez? Pegou o telefone, ligou para um sistema de emergência que foi instalado depois de 2011, lá da queda das torres. Ligou para esse sistema, em seguida o oficial que cuida da ponte recebeu o comunicado. Em segundos ele mandou fechar, bloquear os 2 lados da ponte. Os carros que ainda estavam atravessando passaram, e quando o navio bateu, já não tinha mais nenhum carro passando. E a pergunta do pastor Clayton, que mexeu comigo, foi: por que ninguém morreu? Por que ninguém morreu? Por que ninguém morreu? Aviso: a ponte estava para cair, e alguém avisou, e ninguém morreu. Nós estamos num mundo que está caindo, e se eu não avisar, eu sou responsável por aquelas pessoas que vão cair junto com o mundo. Mas se eu avisar, e a pessoa resolver atravessar a ponte, já não é mais meu problema, mas eu preciso avisar. Por isso Deus está me chamando e chamando a você, mas primeiro eu tenho que fazer a escolha. Bom, nós vamos participar daqui a pouco do lava-pé, da Santa Ceia. Eu acredito que alguns participaram do lava-pés, já devem estar voltando, e nós vamos participar da Santa Ceia. A Santa Ceia é uma lembrança do que Jesus fez, ter descido lá do céu e ter morrido para ter o direito de perdoar pecadores. Imediatamente você pede o perdão e o perdão é dado imediatamente, você sinta ou não sinta. A gente tem que parar com esse negócio do sentir. Eu não sinto que foi perdoado. Quem mandou você sentir? A Bíblia não fala, você tem que sentir que foi perdoado. Você não acha isso em nenhum verso. A Bíblia só diz assim: se você confessar, é perdoado, ponto. Você acredita ou não acredita. Mas é que tem gente que está acostumada a acreditar no que pensa. Não descobriu que o seu coração é enganoso, como diz Jeremias 17:9, né? O coração é enganoso, desesperadamente corrupto. Como é que você vai ficar indo atrás do seu coração? Não dá, não dá. Então, Satanás vai mentir para você, vai dizer que você não está sentindo que foi perdoado. Não interessa meu sentimento, interessa a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que eu fui perdoado. E agora, amanhã cedo, eu vou à palavra de Deus, que eu tenho que viver pela palavra, eu tenho que andar com Ele. E essa palavra vai transformando a minha mente. Calma, tenha paciência com você mesmo, que o Senhor Jesus vai fazer a obra. Ela não é de uma hora para outra, porque você não suportaria, é muita mudança. Por isso a Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando devagarinho. Então assim, você confessa, você está perdoado, Jesus começa a obra da santificação na sua vida. Você no primeiro momento você não vê muita coisa, você ainda está com aquelas tentações horríveis, aquelas mesmas vontades. Você foi perdoado, mas está com as mesmas vontades de fazer tudo que você fazia. Pode ser que tenha alguém aqui que está usando droga, pode ser que tenha alguém aqui que está se prostituindo, pode ser que tenha alguém aqui que está envolvido com pornografia. São coisas difíceis, que não é assim de você falar a partir de hoje em diante, né? De hoje em diante, você sabe que não é assim. O que você pode falar é: de hoje em diante eu vou confessar.
Isso você pode falar. Isso é assim que funciona. De hoje em diante eu não vou pensar, já não tenho mais jeito mesmo, já joga fora a viola e... Não é assim. Você confessa. Se confessar, está perdoado. Se confessar amanhã de novo, está perdoado. Se confessar depois da manhã de novo, está perdoado. Aí você fala, então pastor, então é brincadeira. Não é brincadeira, porque ou Jesus te tira do pecado, ou o pecado te tira de Jesus. Então você não está brincando mais, você já confessou, o Senhor já está começando a obra dele. Tenha paciência, mas não brinque. Mas lembre-se, o que João acaba de dizer aqui? Essas coisas eu escrevo para que você não peque, mas se pecar, tem advogado junto ao Pai Jesus Cristo justo. E é isso que a gente vai fazer agora na Santa Ceia. A gente vai dizer, eu creio, Senhor. Quando você tomar o suco, lembra que Jesus morreu e derramou o seu sangue por você. Essa morte era para ser sua e minha, e Ele tomou sobre si. Quando você estiver comendo pão, esse pão é o pão que nutre, o pão físico é o pão que nutre o corpo da gente. Mas esse aqui é o pão de Deus, esse que vai nutrir sua vida espiritual. Então, quando você come o pão físico, ele entra, o processo de digestão, as enzimas lá, transformam, nem eu sei explicar direito esse negócio, mas é um processo químico que acontece aqui, e esse pão passa a fazer parte de você, sua pele, seu cabelo, é você, o pão que você ingeriu. Por isso que comida é uma coisa muito séria. Então, quando você ingere esse livro vai fazer parte de você. Por isso Satanás não quer que você acorde cedo para estudar a Bíblia, e faz a Bíblia parecer um livro que você não gosta. Por quê? Porque ele sabe que se você começar a ler, esse livro vai fazer parte de você, vai começar a mexer na cabeça, Bom, eu quero convidar você agora para pedir ao Senhor compreensão desses símbolos. Esses símbolos não são compreendidos sem a gente pedir. Quando a gente vai fazer o lava-pés, precisa pedir, meu Deus, me ajuda a compreender isso. Quando você vai participar do vinho, e do vinho sem fermento, e do pão, você também tem que pedir ajuda para o Senhor. Senhor, me ajuda a entender, eu quero entender, e eu quero experimentar. E essa é a maior oferta que você pode dar para o Senhor. Não é a oferta do seu dinheiro, é a oferta da entrega da sua vida. Meu Deus, aqui estou como sou, pecador, mas eu creio que o Senhor me perdoe, me transforme e me dá uma nova natureza. Que Deus abençoe você, enquanto você participa desses símbolos sagrados. Amém.